Logo, se você não foca, então as pessoas não vai ter o processo de memória, de cognição. Então, às vezes, você é só ansioso. Você não é TDAH. Olá, chegamos a mais um episódio do Unicamente Podcast. E hoje o tema do nosso podcast maravilhoso é o TDAH. E junto comigo aqui o Dr. José Leandro, que vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seja bem-vindo. Gente, eu vou chamar ele de Zé, porque é meu amigo pessoal, eu gosto bastante dele, mas é o Dr. José Leandro, nosso psiquiatra, né? E é um prazer imenso te receber aqui. Temos muitas coisas para falar. Gente, antes de a gente começar, tem uma curiosidade. Ele vai falar de TDAH, mas ele também tem TDAH. E o que acontece é que o horário de gravação dele era às 18 horas de um dia qualquer do outono aqui em São Paulo. Ele chegou às 14. Bem-vindo, José Leandro. Muito obrigado pela recepção. Sim, eu confesso que realmente temos alguns prejuízos ainda. A estabilidade, ela leva um tempo, principalmente quando o diagnóstico é tardio. Mas para a gente iniciar, muito obrigado pela oportunidade. O prazer é nosso, da nossa audiência, ter uma pessoa tão especial e tão capacitada quanto você. Mas para a gente começar, me diga o que é o TDAH. Então, vamos começar pela estrutura do que é esse construto TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como é chamado, na verdade, cada vez mais vão se modificando essa estrutura desse nome. Porque, na verdade, essa consistência da atenção não é bem um déficit, porque quem tem TDAH, ele não tem um déficit específico da atenção, o que ele tem é uma desregulação atencional. É tanto que as pessoas, as crianças, que é a sua área, eles vão fazer um hiperfoco no videogame. Então, ele tem uma atenção consistente ali, ele estabilizou a atenção naquele momento. Então, a gente fala mais num processo de desregulação da atenção. Mas, como ainda está intrínseco no DSM-5 e na CID, a gente, para termos técnicos, a gente fala ainda em déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, esse conjunto ele traz grandes prejuízos clínicos significativos porque ele impõe, além da desregulação emocional que as pessoas desconhecem, a impulsividade, a hiperatividade e a desatenção. E cada domínio desse vai se ampliando cada vez mais. E o TDAH ele é um transtorno da infância? Boa essa pergunta, né? Eu acho que é uma das perguntas que mais chegam. Existe o TDAH que a gente vai falar, o remitente e o persistente. TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é presente na infância. Mas nem todas as crianças que têm ele na infância vão ter ele na vida adulta, porque há uma remissão ao longo da história da vida dessa criança. Então depende de vários fatores, mas não é exclusivamente um diagnóstico só da infância. Então ele pode persistir durante a vida adulta. Mas sim, a criança tem que nascer com o TDAH. Contudo, entretanto, tem vários estudos em andamento. Por quê? Já se faz diagnóstico muito do TDAH na vida adulta. E quando você vai fazer aquela anamnese que a gente faz, o detalhamento da história de vida, você não consegue encontrar elementos suficientes para dizer que essa pessoa tinha na infância ou na adolescência. Você não encontra. Se você não encontra, existe então um TDAH de início, de etiologia mais tardia? Está-se em investigação. Sim. E você me disse que é da remissão dos sintomas. E essa remissão acontece naturalmente ou por meio das intervenções, sejam medicamentosas ou de psicoeducação? Agora você entrou nessa abordagem holística, principalmente que vai para a sua área. As habilidades, elas podem e devem ser desenvolvidas. Então, a remissão dos sintomas em relação ao TDAH pode ser próprio desse construto da doença, que digamos que é o ambiente e a epigenética não contribuiu tanto, então uma Perfeito. remissão gradual da doença, ou o ambiente está potencializando toda aquela os prejuízos ocasionados pela doença, pelo transtorno. Então, sim, se eu desenvolver habilidades suficientes para ter essa contenção desses prejuízos, o meu TDAH ele vai ser um TDAH leve ou vai ser inexistente, que também há esse nome, inexistente leve ou moderado a severo. Sim. Aí você me disse que o ambiente catalisa muito essa sintomatologia, ao ponto de você desaparecer com essa sintomatologia, ou também ele pode aumentar essa sintomatologia e você ficar mais disfuncional, mais desexecutivo. Exato. É aquela questão do ambiente, né? O ambiental contribuindo para essa disfunção,
família, escola, trabalho, essas questões laborais, essa questão. Se a gente traz, principalmente para a sua área, que é a área infanto-juvenil, vamos falar assim, ou da infância e adolescência, principalmente ambiente casa, né? Família disfuncional, pais com um processo de adoecimento psíquico, ou seja, pais que têm alguma já patologia psíquica, né? Algum transtorno mental, Sim. ou pais separados, ou algum traumas, negligência. Então, assim, já se sabe em estudos que os maus tratos e a negligência nessa parte da infância é inclusive uma das etiologias para o TDAH. E aqui vem uma curiosidade. Eu gravei uma aula para a minha comunidade e dentro dela tem a história do TDAH, que a gente deve falar sobre isso, que não é uma questão de mídia atual. E quando você vai pegar assim muito antigo, desde a Grécia, a história do TDAH, ela é clássica, porque os nomes é que vão se mudando durante a Sim. história como qualquer outra coisa, mas TDAH sempre O existiu. funcionamento do TDAH está na humanidade desde sempre. Exatamente. É o que a gente fala de contínuo. É como se eu e você temos o traço. Agora, a expressão desse traço é que vai acontecer mais forte em algumas pessoas. Então, na minha vida, a expressão do TDAH, ele foi mais forte. Mas por isso que se falam assim, e todo mundo tem TDAH, depende dessa frase, que essa frase pode ser uma frase perigosa. Mas Perigosíssima. sim, existe um traço contínuo na população e a expressão dessa doença só vai acontecer em algumas pessoas. Mas, assim, eu ter o traço não significa que eu vá desenvolver o TDAH. Então, assim, um pouco mais Exatamente. desatento, um pouco mais impulsivo, um pouco mais Exatamente. hiperativo, não significa que eu vá ter a etiologia sintomatológica completa, os prejuízos todos que se tem. Até porque eu tenho um transtorno, eu preciso de prejuízo na minha vida. Exatos. É o conjunto de sintomas, sinais e prejuízos. É como eu sempre falo para o paciente, questão de personalidade, por exemplo, né? Olha, gente, a gente tem traços de personalidade de várias outras coisas. Eu posso ter traços de nasce, traços de bode, traços antissociais? Posso. Exato, Esquizoides. esquizotípico, mas eu não vou ser categorizado como transtorno, porque além de eu não ter todos os critérios diagnósticos, eu não tenho Todo prejuízos mundo aqui tem traços funcionais. narcisistas, por exemplo. Exatamente. Mas eu não tenho os prejuízos relacionados ao transtorno. Transtorno de personalidade. Você tem prejuízos e Sim. prejuízos graves. E acaba impactando a vida do outro também, né? E aí tem uma questão importante que a gente vê muito assim, que existe, nossa, todo mundo é TDAH, né? Todo mundo é TDAH. E com acho que com maior expansão das redes sociais, né? A gente tem visto muitos influencers, que eu Sim, os tenho blogueirinhos, os os famosos blogs, os blogueirinhos. bloguinhos, que ali ficam fazendo aquele checklists do que é o TDAH. Eu tenho, tô desatento aqui, né? Nós sabemos que de fato é um transtorno sério que causa impacto e prejuízo. Mas nós também sabemos que nem todo mundo vai fechar os critérios diagnósticos, que são bem claros ali no DSM-5, apesar que daqui uns 10 Sim. anos pode ter uma revisão nova, e esperamos, né, de algumas coisas. Mas o fato de ter só uma desatenção, nem toda desatenção, nem toda impulsividade, nem toda disfunção executiva é TDAH. Exato. Exatamente. Falar sobre isso é complexo, mas vamos tornar fácil. Porque existem as comorbidades camufladas, digamos, os diagnósticos ocultos. Inclusive, dentro da medicina, existem as síndromes ocultas, que a gente não sabia, mas de repente sempre esteve lá, só não tinha um nome para isso. Existe a camuflagem, porque tem vários diagnósticos que se parecem com o TDAH, mas não é TDAH. A própria ansiedade, você tem um transtorno de Sim, ansiedade generalizada, o fluxo de pensamento é tão acelerado que você vai ter uma desatenção, que você vai ter uma instabilidade na atenção. Logo, você não vai focar. Logo, se você não foca, então as pessoas não vai ter o processo de memória, de cognição. Então, às vezes, você é só ansioso. Você não é TDAH. Então, e outro perigo nessa questão da gente trazer esse tema é porque existem as comorbidades associadas ao TDAH. E o TAG é uma das principais comorbidades, ou seja, uma das principais doenças associada ao TDAH. Então, eu posso ser TDAH e ansioso, o que é muito comum, ao contrário do que pensam, é muito comum. Só que nessa escala de hierarquia, eu, enquanto médico, eu trato o TAG para remitir o máximo de sintomas para ver o que sobra desse TDAH. Para aí sim a gente falar. É desenvolver habilidades, é encaminhar para o neuropsicólogo, é desenvolver a questão psicopedagógica, é o quê?
Até para a gente pensar nesse funcionamento executivo, né? Porque mesmo que tenha um quadro de ansiedade tão grande, a gente tem sabido que algumas medicações também para o TDAH acabam impactando, aumentando esse funcionamento mais ansioso. Sim, Então, a sim. primeira opção, tratamento premium de ouro, é tratar a ansiedade. Exatamente. Você trata sempre a comorbidade que está no pico, né? Aquela Sim. comorbidade na escala de hierarquia. Por exemplo, na escala de hierarquia, a gente se preocupa muito com a questão do transtorno afetivo bipolar, com a bipolaridade, porque também está associado ao TDAH. E aí é um ciclo vicioso. Se eu não estabilizo a bipolaridade, meu TDAH vai ficar instável e disfuncional. E se eu não estabilizo o TDAH, ele vai instabilizar a bipolaridade. Então, sempre tratar as duas comorbidades. Mas aí você vê o que está causando mais prejuízos naquele momento. Eu acho que é muito bacana trazer esse tema, porque, como médico com TDAH, acabei esquecendo inicialmente a pergunta, mas você estava falando dos blogueirinhos, e eles são muito superficiais quando trazem o tema. E você falou do checklist. E o que que eu lembrei? Esses autotestes é muito perigoso. Ah, eu fiz autoteste para TEA, eu fiz Para autoteste para... superdotação, tem Exatamente. tudo, autoteste para tudo, né? Eu recebo várias coisas, nossa, eu fiz esse teste aqui sabe aqueles enquete dos anos 90? Qual a sua comida preferida, Nos né? anos 90, eu nasci É, em 2000 e... Não não lembro, mas lembra, pode né? falar. Mas assim, é umas coisas tão fugaz ali, né? Meio muito temporária, que aquilo Sim. não é. Então você pode ser Superficial um também, sinal, né? é superficial, é um sinal, você pode procurar ajuda especializada, né? Você não Sim. vai, sua autoidentificação não vai te trazer nenhum benefício. E você sabe como a sua avaliação é muito detalhada, é muito criteriosa. E são escalas validadas, e não é só no Brasil. É tanto que eu fiz um post e você falou, ai, eu odiei esse negócio aqui, porque tá passando. E tem coisas que não tem no Brasil ainda. Eu fui lá e disse, gente, e nem sempre você lembra disso. Isso é Lembro, importante, lembro. porque eu acho que a gente tem que levar informação de qualidade. Porque o podcast, videocast, toda essa conjuntura que a gente está levando informação é baseado em evidência. Exato, Não é não é o que coisa eu da cabeça. acho. Não é o que eu acho. E as pessoas ficam ali, né, tentando validar, até porque, assim, não sei se você tem essa percepção de que se você tem um diagnóstico, resolve-se muitas coisas. Eu acho que não, né? É o primeiro passo para, né? Então, fugir, gente. Vocês estão aí assistindo a gente, ouvindo a gente? Fujam dos autodiagnósticos, faça lá o seu enquete, sua coisinha, mas procurem um profissional especializado, seja da psicologia ou da psiquiatria. Não é isso? Obrigado, né, por enfatizar, né? Eu acho que sempre a psicologia vai andar assim, a psiquiatria anda de mãos dadas com a psicologia anda de mãos dadas com a psiquiatria. Acho que a gente precisa dessa troca. É uma troca que eu não abro mão, inclusive, com os psicólogos. Então, sempre que eu posso, eu estou acionando eles. É o paciente X que está acompanhando com você, o que que você acha disso? Então, essa troca, eu acho que quem cresce é o próprio paciente, né? Exato, né? Por isso uma avaliação tão minuciosa, cuidadosa. Então não coloque, gente, a sua saúde mental na mão de qualquer um. É uma coisa que as pessoas também, elas acabam afirmando muito, né? É que sim, eles ficam presos aos tipos de TDAH, né? Desatento, hiperativo, combinado aqui. E às vezes é difícil, uma linha tênue muito grande você fechar isso. Qual que é a importância da gente ser tão no alvo desse processo? Eu vou te responder essa pergunta em duas coisas. Antes, não dava para fechar diagnóstico de TDAH se eu não tivesse esses dois pilares. Eu precisava ter obrigatoriamente o pilar da desatenção e o pilar da hiperatividade e impulsividade. Agora, a gente já consegue nomear esses pacientes no TDAH subtipo. Eu vou falar assim para depois a gente trazer à tona. Subtipo desatento, predominantemente desatento, e subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo. Contudo, se eu falo que Dan é um TDAH tipo desatento, eu estou como se fosse fixando aquilo nele. E o TDAH no adulto, ele é essa transição muito tênue. Então, de repente, eu estou mais desatento, mas de repente também eu estou mais impulsivo e hiperativo. Então, essa fixagem do tipo, ela passa a não existir. A gente está tentando não falar tanto sobre ela. Até porque o ambiente vai impactar muito nessa transição, né? Você está num ambiente mais Sim, organizado, eu estou num ambiente que é um pouco mais hostil. exato. E aí eu faço mais desregulação emocional, Exato. eu entro mais em crise comportamental. Então, para isso, a gente usa, falando a apresentação. Dan tem uma apresentação mais desatenta. Dan agora tem uma apresentação mais impulsiva. Então, a gente usa mais a apresentação do que tipo. Tipo deixa algo mais fixo.
apresentação, algo mais dinâmico. Eu Sim. posso me apresentar aqui, linho egípcio. Como você tá hoje, Tô chiquérrimo. brincando. E eu posso me apresentar de outra forma. Então, a Sim. apresentação, a gente pensa em algo mais dinâmico. Perfeito. E uma coisa que você falou bem importante, que a gente, de novo, no Brasil, eu tenho ficado aqui meio assustado com algumas questões, que as pessoas começam nas redes sociais a fixar, né? Assim, desregulação emocional é só do autismo. Eles não entendem que a desregulação emocional está presente em algumas condições. Na ansiedade, na depressão, no síndrome de burnout, na superdotação, no TDAH, no transtorno opositor desafiante. Tem umas questões aqui. Como que a gente lida com uma classe que não compreende que existe, né? Você está falando de funcionamento cerebral, que algumas áreas estão ligadas aqui. Então, se tiver a questão do TDAH, por exemplo, córtex pré-frontal, que vai impactar todas as funções executivas aqui, inclusive a regulação das emoções. Exato. O que é bom a gente falar sobre isso? Que as pessoas confundem doença com sintoma. Então, é muito importante. Então, a desregulação emocional é um sintoma, é uma apresentação de outro tipo de doença. Então, como você citou vários tipos de doença que podem cursar com a desregulação emocional. Então, desregulação emocional não é uma doença, é um sintoma. Ponto. Segunda coisa, a desregulação emocional está dentro desse processo de gestão emocional. Por isso que a inteligência emocional é uma das habilidades, hoje em dia, principais na vida e nos negócios. Então, eu preciso desenvolver a inteligência emocional. Isso é muito importante. E também a questão da inteligência emocional está dentro desse padrão de funções executivas, porque entra naquele espectro, né, de flexibilidade ou inflexibilidade da rigidez cognitiva. Então, eu tenho mais desregulação emocional se eu tenho um padrão mais rígido, se eu tenho um padrão mais inflexível, quando penso na parte cognitiva. Se eu tenho um padrão também mais impulsivo, se eu controlo pouco essa agressividade, se eu tenho uma dificuldade de compreensão das emoções, né? Sim, exatamente. E como a gente bem disse, gente, tem a questão aqui dos transtornos, mas a superdotação é uma condição que também não sendo nenhum transtorno de neurodesenvolvimento, nenhuma doença, ainda assim pode cursar com desregulação emocional, que é um sintoma de que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem nesse processo. Exatamente. Que entra como as altas habilidades, né? Exato, as altas habilidades para dotação, né? Que também Que fizemos uma live sobre isso, sobre a dupla excepcionalidade. Que ela pode ocorrer com TDAH. Você sabia que a superdotação é mais comum, a dupla excepcionalidade, com TDAH do que com autismo? Não E as sabia. pessoas acabam confundindo, né? Porque acho que todo superdotado é autista ou todo autista é superdotado, quando na verdade são duas condições diferentes. Você disse uma coisa importante aqui, né, no começo. É muito difícil fazer esse diagnóstico do adulto, porque muitas vezes a gente, até na psicologia mesmo, quando a gente vai buscar informações ali da infância, eles não trazem esses prejuízos, né? Eles não se recordam, algo passou ali. E também eles associam assim, eu não tive dificuldade na escola, eu não tive baixo rendimento. O TDAH ele não está associado diretamente a um baixo rendimento acadêmico. Sim, exatamente. É porque eu acho que a gente culturalmente ainda entende que TDAH você tem que ser burro, né? TDAH você tem que ser desatento, ou TDAH você tem que reprovar na escola. Eles ligam com a inteligência, Exato, e TDAH não tem a ver com QI, até porque processo de inteligência que você domina mais essa área de... Vou ficar bem restrito, falar bem pouco, mas processo de inteligência não é só QI. Não. É muito amplo. QI é só a medida matemática ali, que a gente está Exatamente, quantificando. é um número. Exato. Então, TDAH não tem relação com QI diretamente. Então, eu posso... Inclusive, há uma camuflagem de sintomas se eu tenho essa questão de inteligência, vamos dizer, mais desenvolvida e ao mesmo tempo... uma pessoa super inteligente consegue camuflar melhor os prejuízos do TDAH, consegue camuflar melhor os prejuízos do autismo, melhor Exatamente. camuflar outras coisas. Por isso que a dificuldade do diagnóstico da dupla personalidade também é bem importante. E por estratégias que a pessoa desenvolve, a gente vai também aprendendo ao estratégias longo da vida. compensatórias. Só que chega Isso. algum tempo que essa inteligência não dá conta, né, de proteger você o tempo todo, aí ela vai falhar. Aí é que começa a aparecer as dificuldades ali, os prejuízos ligados ao transtorno, por exemplo. Exatamente. Você falando, me veio a memória aqui, que eu tive um paciente que ele falou, mas eu sempre, na verdade eu sou organizado, né? Porque aí já vem a Sim. questão da desorganização do TDAH. Mas eu sou organizado, mas eu disse, por quê? Porque eu coloco minha chave sempre na primeira gaveta do meu armário.
Sim, você coloca a chave na primeira gaveta do armário porque você habituou aquilo, porque você aprendeu, foi uma estratégia que você desenvolveu, porque de tanto você perder, na verdade, ou de tanto Alguém você. fica buzinando no seu ouvido, você cria alguma estratégia ali. Exatamente. Isso não anula seu diagnóstico. Isso não quer dizer que você não tem. Porque para ele, como ele desenvolveu isso, então eu não tenho. Não, na verdade, você desenvolveu para camuflar É, outros tem que entender sintomas. que as estratégias que a gente aprende ao longo da vida de psicoeducação, elas podem esconder essa sintomatologia. Não significa que você não tem, mas se você não tinha o hábito de guardar a chave, você vai perder a chave. Exato, Então você não é organizado, você criou estratégias para ser organizado. exato. Por isso que eu vou falar de raça. A pior raça que eu trato é justamente médicos e profissionais da saúde, porque eles se usam de um repertório que eles já aprenderam, até educacional, ou Sim, até da própria graduação, para dizer, não, mas eu faço isso por causa disso. E aí querem todo momento, é muito paradoxal. Não, você na verdade faz isso porque você desenvolveu a habilidade de fazer. Não quer dizer que está anulando o seu diagnóstico. Isso pega muito quando a gente está falando de outros transtornos, principalmente.